Olá, hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. Eu sou Roberto Crescente e esta é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. A Alemanha condena ex-agente da Síria por tortura. O governo de São Paulo decreta restrição de circulação em todo o estado. A agência reguladora dos Estados Unidos confirma a eficácia da vacina da Johnson & Johnson. Em um julgamento histórico, a justiça alemã condenou um ex-membro do serviço secreto sírios a 4 anos e meio de prisão por cumplicidade em crimes contra a humanidade cometidos pelo regime do presidente Bashar al-Assad. Esse foi o primeiro julgamento no mundo ligado aos crimes atribuídos ao regime sírio, quase 10 anos depois do início da guerra civil no país. Segundo a acusação, o condenado foi peça de um sistema em que a tortura era praticada em escala quase industrial. Um tribunal em Koblenz considerou o sírio de 44 anos culpado de ter participado na detenção, em 2011, de pelo menos 30 manifestantes contrários a Assad e na transferência deles para um centro de detenção secreto dos serviços de informações, onde eles foram torturados. O agente sírio desertou em 2012 e fugiu do país no ano seguinte. Ele chegou à Alemanha em abril de 2018, depois de passar por Turquia e Grécia, sem nunca esconder seu passado, inclusive ao ser investigado pelas autoridades alemãs durante seu pedido de refúgio. Sua defesa pediu absolvição, argumentando que ele teria sido morto se não cumprisse as ordens que lhe foram dadas. Os advogados também alegaram que o agente não executou as ordens superiores para matar os manifestantes. Um iraquiano de 37 anos apontado como chefe na Alemanha da organização terrorista Estado Islâmico foi condenado a 10 anos e meio de prisão sob acusação de terrorismo. O iraquiano Abu Alaa é apontado como principal aliciador do Estado Islâmico na Alemanha. O tribunal alemão o condenou por recrutar jovens para a organização, radicalizá-los e depois ajudá-los a viajar para os territórios então ocupados pela milícia no Iraque e na Síria. Segundo juízes, o Alaa era o principal representante do EI na Alemanha e tinha autorização para agir em nome da organização. Ele atuava como um imã numa mesquita que era um epicentro da cena islamista na Alemanha. O iraquiano chegou à Alemanha em 2001 como requerente de asilo e era conhecido das autoridades desde 2015. Segundo a acusação, ele recrutou ao menos 8 pessoas, principalmente jovens, entre eles 2 irmãos gêmeos que cometeram um atentado suicida no Iraque em 2015. Outras 3 pessoas que também faziam parte da cena islamista foram condenadas a penas que variam de 4 a 8 anos de prisão. O governo de São Paulo determinou a restrição de circulação entre as 23 e as 5 horas da manhã em todo o estado a partir desta sexta-feira para diminuir as transmissões de Covid-19. A medida valerá até o dia 14 de março e será adotada após o estado registrar o maior número de pacientes em UTI desde o início da pandemia. O governador João Dória afirmou que não se trata de um lockdown, o que proibiria a circulação das pessoas. Ele disse que a medida seria um toque de restrição e que o transporte público não será interrompido, mas sim restringido. O objetivo é evitar aglomerações em bares, restaurantes, além das festas clandestinas. O governo disse que colocará nas ruas uma força-tarefa para fiscalizar os estabelecimentos comerciais. A Polícia Militar realizará abordagens para fiscalizar e orientar a população. As autoridades, porém, não esclareceram quais serão as punições aos infratores. A Agência Reguladora dos Estados Unidos, a FDA, confirmou a eficácia da vacina de dose única contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Johnson & Johnson. O imunizante se mostrou ainda eficaz contra as novas variantes do coronavírus. A nova vacina provou ser altamente eficaz na prevenção de casos graves e mortes por Covid-19 e deve permitir conter a disseminação da doença, que já deixou mais de 500 mil mortos nos Estados Unidos. A agência deve autorizar a aprovação emergencial na sexta-feira e o anúncio da decisão deverá vir no dia seguinte. Logo depois, o imunizante será distribuído para centenas de centros de vacinação em todo o país. Se confirmada a aprovação, esta será a terceira vacina autorizada pela FDA, após os imunizantes desenvolvidos pela Pfizer-BioNTech e Moderna.
No início do mês, a Johnson & Johnson disse que os testes clínicos indicam que a vacina é 66% eficaz na imunização contra o coronavírus, com índices de 72% em exames nos Estados Unidos, 66% na América Latina e 64% na África do Sul, onde se espalhou uma variante mais resistente do vírus. Os testes demonstraram que a vacina previne 86% dos casos graves nos Estados Unidos e 82% na América Latina. Durante os testes, não houve registros de reações alérgicas graves nos voluntários. Para mais informações, acesse nosso site www.com/Brasil.